No dia 16 de outubro, são feitas duas comemorações muito importantes e que estão extremamente relacionadas uma com a outra. A primeira é o Dia Mundial da Alimentação, que é celebrado no mundo inteiro. E o segundo é o Dia do Engenheiro de Alimentos, que é celebrado no Brasil. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a importância de ter uma data dedicada à alimentação, sobre também o quanto a nossa alimentação ainda, infelizmente, não é algo igualitário, mas como justamente o engenheiro, a engenheira de alimentos, trabalha para que isso seja possível. Se você ainda não conhece essa profissão, fica até o final do episódio que eu tenho certeza que você vai se surpreender com tudo que a gente faz. Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Bom, gente, antes de tudo, queria dar atualizações sobre como tá sendo a minha vida aqui na França. Então, na semana passada eu comecei meu doutorado, então foi por isso que foi uma correria por aqui, acabou não dando pra publicar nenhum episódio, mas tem sido muito legal, eu tô gostando muito tanto do ambiente lá, quanto das pessoas, quanto do assunto mesmo que eu tô pesquisando. É lógico que é tudo um começo, né, então é tudo uma descoberta e tem, eu acho que esse gostinho, assim, de tudo ser quase a primeira vez, né, que eu faço muita coisa por aqui. Então, acho que tudo isso dá um brilho a mais pra situação, mas de verdade tá sendo algo que eu tô gostando, eu tô me sentindo confortável, tô sendo bem acolhida por todo mundo, então é bem legal. No meu escritório, eu tô na minha sala, assim, né, eu tô com um outro doutorando, e esse doutorando ele é chinês, e é engraçado porque essa semana a gente tava comendo juntos, almoçando juntos, e ele me falou que na China eles não comem muito queijo, e eu achei isso bem interessante, porque eu nem imaginava, assim, né? E daí eu fui dar uma pesquisada. Realmente é algo que não faz muito parte da cultura alimentar deles. E até tem uma questão de... Parece que muitos chineses, eles são intolerantes à lactose. Daí talvez isso também limite o consumo de queijo, de produtos lácteos pra eles. Talvez seja até algo que eu traga aí em algum episódio. Mas é isso. Então tá sendo muito legal. E eu gosto também... Essa parte de conhecer pessoas de outros países é legal, porque a gente acaba conhecendo também sobre a cultura deles. Enfim, tá sendo um momento muito bom. E antes, lógico, de começar a conversar, eu quero muito saber de vocês, se vocês conhecem engenheiros e engenheiras de alimentos. Bom, se vocês gostarem também do que a gente conversar aqui, compartilhem com outras pessoas, porque tudo isso também ajuda muito a plataforma a entender que o podcast é legal, que o podcast é interessante e a mostrar tudo isso para mais pessoas. Bom, então bora lá. Primeiro a gente vai começar falando sobre o Dia Mundial da Alimentação. Esse dia, ele foi criado em 1979 pela FAO, né, que pertence aí à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E o objetivo em criar esse dia é justamente chamar a atenção para problemas de fome, de segurança alimentar e nutrição no mundo inteiro. E daí eu trouxe para a gente conversar aqui alguns dados que refletem sobre a situação que a gente vive hoje em relação à segurança ou insegurança alimentar. E nós temos que mais de 2,8 bilhões de pessoas no mundo inteiro não conseguem ainda ter acesso a uma alimentação saudável. Ou seja, a gente tem que quase 1/3 da população global não recebe, né, nutrientes, micronutrientes que são necessários para a pessoa sobreviver. E apesar dos avanços em alguns países, a gente tem ainda que a fome, insegurança alimentar, a desnutrição continua a aumentar em muitos países ao redor do mundo. E graças a Deus, a gente tem que, pelo menos aqui no Brasil, em agosto, nós tivemos a notícia aí de que o Brasil ele saiu do mapa da fome. E o mapa da fome, para quem não sabe, é um indicador que é feito ali justamente, né, pela FAO, pela ONU, para monitorar países que apresentam uma parcela significativa da população que sofre de subnutrição crônica grave. Então, uma população que sofre com essa subnutrição crônica grave quer dizer que é uma população onde eles não têm acesso regular a alimento suficiente, seguro para uma vida saudável. E daí, para que um país ele deixe de aparecer nesse mapa da fome, ele precisa reduzir o percentual da população que está nesse estado aí de subnutrição grave para abaixo de 2,5%. E daí o Brasil, os últimos dados que eles pegaram para avaliar, né, se o Brasil ele ainda estava ou não no mapa da fome, foram os dados do período de 2022 a 2024 e que, graças a Deus, aí, felizmente, indicaram que parcela da população com subnutrição grave no Brasil é abaixo de 2,5%.
alimento. E tudo isso é muito bom, realmente é algo a ser comemorado, porque nós vivemos num país muito desigual, então o fato de ter menos pessoas que sofrem com essa subnutrição grave é algo sim a ser festejado, porque é um resultado aí de muitas políticas públicas, de muito investimento nessa área, mas a gente tem que lembrar que isso não significa fim da fome ou fim da insegurança alimentar no Brasil. Mesmo com a retirada do Brasil do mapa da fome, ainda temos milhões e milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar moderada ou até severa no nosso país. E é importante a gente entender também que nós temos 3 níveis, então, de insegurança alimentar, que é a leve, a moderada e a grave. Bom, a insegurança alimentar leve, ela acontece quando há uma preocupação ou incerteza sobre o acesso a alimentos. E isso também pode acontecer de forma com que haja uma redução da qualidade das refeições. Próximo nível que a gente tem de insegurança alimentar é uma insegurança moderada, quando há uma redução da quantidade de alimentos entre adultos. Então, os adultos daquele domicílio, eles já não conseguem comer o quanto eles precisariam, então muitas vezes começa a ter uma redução do consumo de carne, porque carne geralmente é algo caro, e daí os adultos, vendo que aquilo não vai ser possível para todo mundo, para a família, para os adultos, para as crianças, os adultos eles começam a reduzir um pouco o que eles comem, então, ou talvez eles começam também a reduzir frutas, vegetais, que são coisas que muitas vezes não trazem aquela sensação de saciedade, né? Elas não traz tanta energia, então eles preferem cortar isso para dar para as crianças, e é algo assim que se repete, né? Não é um dia ou outro, é assim, todos os dias, todas as semanas praticamente tem uma redução da quantidade de alimentos entre adultos. E a insegurança alimentar grave seria quando há uma falta de alimentos que atinge também crianças e adolescentes. Então a fome, ela é vivida por todos naquele domicílio. Falando só para fechar um pouquinho esse assunto, a gente tem até que dados do IBGE foram publicados, se eu não me engano, nessa sexta-feira, falando sobre a insegurança alimentar no Brasil. E a gente tem que a região que apresenta mais domicílios em situação de insegurança alimentar é a região norte, com cerca quase aí 38% da população né, dos domicílios, na verdade, vivendo com algum grau de insegurança alimentar. E depois da região norte, nós temos a região nordeste, com cerca de 35% dos domicílios em insegurança alimentar. Para as outras regiões, os índices são bem menores um pouco menores, né? Na região centro-oeste, cerca de 20,5% da população está em segurança alimentar. Na região sudeste, 19,6%. E na região sul, 13,5%. Então, a região sul é a que menos apresenta insegurança alimentar nos domicílios. Tudo isso eu trouxe aqui pra gente, não é pra pesar aqui muito o episódio, mas é para que a gente possa ter consciência de que ainda tem muito trabalho a ser feito. A questão de acesso à alimentação é algo muito sério, principalmente no Brasil, e a questão do acesso à alimentação não é só sobre uma questão de produzir comida, mas sim, né, de um acesso justo, sustentável e igualitário para todo mundo. E aí é que entra, né, o papel do engenheiro de alimentos. O engenheiro de alimentos, ele pode, deve e ele trabalha, né, combatendo essa desigualdade. Então, falando um pouquinho sobre o que é engenharia de alimentos, é um trabalho que vai realmente do campo até a indústria. Vai ser um ramo da engenharia que vai englobar todos os assuntos relacionados a tudo que é industrialização de alimentos, desenvolvimento de um novo produto. Ele pode trabalhar com máquinas, ele pode trabalhar em laboratório, pode trabalhar aumentando a conservação dos alimentos, pode trabalhar entendendo o transporte do alimento, como que a gente pode fazer de forma que não haja desperdício de alimentos. Pode trabalhar também na área de marketing, na área de comercialização, entendendo o que o consumidor ele busca, entendendo o que mais agrada ao consumidor. Pode trabalhar também com embalagens. É algo muito, muito amplo. E aí, para isso, eu vou trazer agora aqui alguns pontos aqui de como o engenheiro de alimentos, ele trabalha realmente ajudando com que a alimentação seja algo mais igualitário para todo mundo, porque eu acho que a engenharia de alimentos não é uma engenharia tão conhecida. Muitas vezes, quando eu falo assim, eu me formei em engenharia de alimentos, o pessoal fica tipo, que legal, de alimentos? Que é isso? Que vocês fazem? Vocês montam um macarrãozinho lá, tipo,
faz estruturas com macarrão. O que é isso? O pessoal não entende muito isso. Na verdade, eu sinto um pouco de pena, assim, sabe? Eu fico um pouco triste com isso, porque é uma engenharia tão linda, tão necessária, tão completa, que faz parte da vida de todo mundo, porque todo mundo consome algo que algum engenheiro de alimentos já fez. Algo que teve o trabalho de um engenheiro de alimentos por trás. Todo mundo, sem exceção. E mesmo assim, é algo que às vezes as pessoas não conhecem. Então, realmente, eu espero que, trazendo aqui esses pontos, a gente possa ter uma visão um pouquinho mais clara sobre o que é essa profissão. Primeiro, eu queria ressaltar a importância do engenheiro de alimentos como lutando na redução de perdas e desperdícios alimentares. Porque a gente tem, hoje em dia, que um dos maiores desafios globais é o desperdício de alimentos. Segundo a ONU, cerca de 1/3 de toda a comida que é produzida no mundo é perdida ou desperdiçada. E aí, a engenharia de alimentos, ela vai ajudar a reduzir esse desperdício por meio, por exemplo, de novas tecnologias de conservação. Então, a gente tem tratamentos térmicos que são feitos nos alimentos, como, por exemplo, pasteurização, secagem, congelamento, muitas e muitas coisas que nós fazemos no leite, em produtos em conserva, em vários tipos, né, de alimentos, que eles são feitos com o objetivo de fazer com que aquele produto dure mais, então que ele não estrague rápido. Então é importante a gente entender que a engenharia de alimentos, o processamento dos alimentos, não é algo para fazer mal para as pessoas, né? Não é algo para afetar negativamente a saúde das pessoas, não, ao contrário, é para fazer com que muitas pessoas possam ter mais acesso àquele alimento justamente porque ele dura mais. Então, às vezes você dá um choque ali de calor, um choque de frio no alimento, vai mudar algumas propriedades dele e vai fazer com que ele dure mais. E daí, poxa, que legal isso. Antes a gente tinha produtos que duravam uma semana, agora a gente tem produtos que duram 2 meses, 3 meses. Isso também ajuda a fazer com que a gente tenha menos desperdício de alimentos, que as pessoas elas possam comprar alimentos e de forma mais tranquila, né, sem se preocupar tanto com a data de validade. E também falando, né, continuando sobre desperdício de alimentos, a gente tem que na engenharia de alimentos a gente procura muito pensar sobre o processo de reaproveitamento de coprodutos, de resíduos, que antes não eram tão valorizados como cascas, sementes, polpas de frutas, de verduras, legumes, que seriam descartadas, mas que a gente tenta fazer com que esse produto agora ele seja um ingrediente que possa ser utilizado em receitas, porque são ingredientes que são ricos em fibras, em proteínas, em antioxidantes. Então, dando um exemplo pessoal, o meu doutorado aqui é para um estudo para utilizar o bagaço de maçã, que é rico em fibra, em antioxidante, para que ele seja valorizado em um ingrediente, para que a gente possa adicionar ele depois em outros produtos. Então, isso faria com que o bagaço de maçã que sobra depois de fazer um suco de maçã, na verdade agora ele não vai ser descartado, ele pode ser utilizado para uma outra coisa. Então, isso é um papel do engenheiro de alimentos. A gente tem que pensar em tudo, em todo o processo, desde do fruto lá, recolhendo, da qualidade daquele fruto, ou daquela fruta, todo o processo de transformação, mas também no que sobra, mas também, né, no que seria descartado. Como que a gente pode usar aquilo? Então, é um trabalho que pensa no processo como um todo. Daí eu acho até interessante aqui, que é algo que a gente tem que pensar, que durante a minha graduação, eu ouvi muito dizer que o desperdício de alimentos, ele acontece principalmente nas casas. Então aqui eu só queria realmente chamar a atenção de todo mundo aqui que tá ouvindo e chamar a minha atenção mesmo, né? Porque quando a gente fala, nós somos o primeiro a ouvir, então é importante a gente falar sobre isso, que é de se atentar ao desperdício de alimentos que acontece na nossa cozinha. Porque muitas vezes a gente acaba ou comprando mais do que o necessário e daí as coisas ficam lá no fundo da despensa, depois a gente tem que jogar fora porque estragou, ou nós esquecemos também comida no fundo da geladeira, porque agora as geladeiras são enormes, então é muito fácil esquecer algo no fundo da geladeira. Ou a gente não pensa em fazer receitas para reaproveitar o que tem ali. Tanto isso me lembra, né, que lá em casa a gente tem muito essa receita aí que eu amo, que eu adoro, que é assim, depois de um dia que a gente fez churrasco, sempre sobra, né, uma carninha daqui, uma linguiça de lá, uma asinha de frango. A minha mãe, ela faz uma receita que a gente chama de mexidão, que é justamente esquentar essa carne, que às vezes no dia seguinte ela fica um pouquinho
pouquinho mais sequinha, um pouquinho mais durinha, mas esquenta essa carne e mistura também com arroz, com cebola, com salsinha, bastante azeite, mistura tudo isso. Pode colocar também ovo cozido e daí faz esse mexidão. Então mistura e, gente, é muito bom. É assim, uma delícia. É quase tão bom quanto o churrasco. E é algo legal porque talvez se a gente não fizesse esse mexidão, as pessoas não iam querer comer só aquela carne, né, meio dura, ou só aquele resto de arroz que sobrou do churrasco. Então é importante a gente pelo menos se questionar, tentar procurar, pedir pro ChatGPT opções de receitas com às vezes com o que sobrou da refeição anterior que a gente fez. Beleza, agora passando para um outro ponto importante também, né, no trabalho aqui do engenheiro de alimentos, é o desenvolvimento de alimentos acessíveis e nutritivos. Então o engenheiro de alimentos ele vai ajudar a fazer com que as formulações dos alimentos que vão para o supermercado, todos os produtos que são desenvolvidos, que sejam em geral, né, produtos seguros, que sejam produtos nutritivos. É lógico que daí a gente vai ter a questão de, mas um salgadinho, uma bolacha, sei lá, um refrigerante não é nutritivo. Beleza, mas isso são produtos que a gente chama, né, produtos que se importam mais com o prazer, sabe? Que o consumidor, ele busca aquilo para que ele tenha prazer ao consumi-lo. Mas mesmo assim, existem agora também refrigerante sem açúcar, existe barra de chocolate com proteína, existe bolacha recheada também com proteína. E tudo isso é um trabalho de um engenheiro de alimentos que foi lá e falou assim, tá, meu consumidor agora ele tá mais preocupado também com a saúde dele. Então, ele vai pensar em formulação, em como fazer produtos que atinjam, que respondam às necessidades do consumidor. Até, por exemplo, na fortificação de alimentos básicos, né, como adicionar vitamina A, vitamina B12, tudo isso para diminuir deficiências nutricionais na população. O fato do engenheiro de alimentos trabalhar na produção, na formulação de alimentos com segurança, que esteja preocupado com a nutrição da população, é algo muito legal e é algo que é importante e muitas vezes não é visto, né? A gente acaba não percebendo todo o trabalho que tem por trás. Enfim, é uma forma de lutar aí para que as pessoas tenham acesso a alimentos que sejam bons para a saúde. E uma terceira área aí que o engenheiro de alimentos trabalha também é na segurança alimentar e de qualidade. E aqui eu trago um dado de que mais de 600 milhões de pessoas no mundo adoecem e 420 mil pessoas morrem a cada ano em decorrência do consumo de alimentos que são contaminados por bactérias, vírus, parasitas, toxinas, produtos químicos, tudo isso. Ou seja, o trabalho do engenheiro de alimentos nessa parte de qualidade e de segurança alimentar é essencial, porque não basta chegar um produto bom para o consumidor, ele tem que ser seguro. O consumidor não pode ter nenhum risco de saúde, não pode, né, ter nenhum perigo ao consumir aquele produto, aquela comida. O engenheiro de alimentos ele vai atuar, né, então combatendo micro-organismos patogênicos, estando ali preocupado na higienização durante toda a fabricação daquele produto. O engenheiro de alimentos também vai estar participando e estudando todas as condições de transporte, armazenamento. Pode parecer coisa boba, mas, por exemplo, muitos produtos eles são transportados em caminhões. E aqui no Brasil faz muito, muito calor. E daí como que você transporta? Às vezes produtos que não podem ficar, às vezes, muito tempo fora da geladeira, ou produtos que não podem sofrer, às vezes, muito impacto físico. Como que a gente faz esse transporte de um produto que é feito lá no interior de São Paulo até Pernambuco? Como que isso acontece? Tudo isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem refletido, porque não é algo fácil. E, além de tudo, a gente tá falando sobre, né, muitas vezes as estradas no Brasil não são de ótima qualidade, a viagem acaba demorando ainda mais tempo. Enfim, são muitas questões que a gente tem que se perguntar antes de, beleza, fizemos um produto aqui, agora leva pra lá e vai que vai, e se der certo, deu. Não, é muito dinheiro, tudo isso tem que ser organizado, né, de uma forma muito inteligente. E um quarto ponto, e último, que eu queria aqui trazer pra vocês, é em relação à sustentabilidade, inovação, porque a engenharia de alimentos também trabalha pensando no futuro do planeta, porque a gente não pode mais produzir por produzir. A gente tem que pensar em como isso vai impactar o nosso mundo. Aqui a gente tem justamente essa relação de que na engenharia de alimentos a gente até vê também sobre o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, sobre embalagens recicláveis, também sobre a questão de como que a gente pode produzir algo fazendo com que isso tenha o mínimo de desperdício possível. Como que a gente pode produzir algo fazendo com que isso tenha o mínimo impacto ambiental possível. Então, isso é realmente algo muito importante que vem crescendo de ano em ano, eu acho, essa preocupação ambiental. E o engenheiro de alimentos, ele tem que estar muito atento a tudo isso, porque a produção, ela envolve tudo, né? Então, o que eu queria trazer aqui com vocês é pensar
note que o engenheiro de alimentos, ele é muito importante. Ele, na verdade, eu diria, ele é essencial para nossa sociedade. Então, depois, como engenheiro de alimentos, pode trabalhar em indústrias alimentícias, né, que é o que acontece geralmente. Mas você pode também trabalhar em políticas, na FAO, por exemplo, na WFP, pode trabalhar em ONGs, pode trabalhar em laboratório, com pesquisa, pode trabalhar também com consultorias. E assim, dentro das indústrias alimentícias você tem várias áreas, é qualidade, é marketing, é produção, é planejamento de projetos, P&D, assim, o negócio é infinito. E é isso, com muito orgulho de ser uma engenheira de alimentos. Eu espero só que essa profissão cresça e seja cada vez mais reconhecida na sociedade como um todo, né? Não só para que as pessoas saibam o que o engenheiro de alimentos faz, mas também para que o trabalho que a gente faz tenha mais e mais impacto e que realmente a gente consiga desenvolver a alimentação no Brasil como um todo, para que daqui a alguns anos a gente nem fale mais sobre insegurança alimentar, que isso não seja mais uma realidade no nosso país. Bom, é isso, gente, e eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!